Alô, alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Acabei de sair do SBT, tô, como vocês podem ver aqui, ó, na base do improviso dentro do carro. Obviamente não estou dirigindo, estou de carona. Quem está dirigindo é o Sergião, meu parceiro de todo santo dia. Brinco com ele que é o meu anjo da guarda ali no volante. Estamos aqui na ponte, a caminho de Niterói. E como eu estou indo para uma reunião agora, não vou conseguir gravar vídeo tão cedo aqui para o canal no YouTube. Estou gravando aqui na correria, porque o mais importante é deixar vocês inscritos aqui no canal, mais bem informados sobre Flamengo. E tem muita coisa acontecendo aí. No último vídeo eu não mencionei sobre a venda do Wallace Yan, porque foi um vídeo que eu gravei ontem, ou seja, já tinha gravado até acontecer de fato a venda do Wallace Yan. Informação publicada primeiro pelo Benjamin Bach, jornalista inclusive do SBT, e nós confirmamos e vamos trazer todos os valores, e eu vou dar minha opinião sobre essa venda aqui, porque eu estou vendo que está gerando uma repercussão muito grande, muita gente com opiniões diferentes, e eu vou trazer a minha opinião e vamos ver se você pensa como eu ou não. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante, e soltar o dedo no like, porque assim o YouTube vai entregando para mais pessoas vão conhecer o canal e consequentemente a gente fica mais perto de bater aquela meta que eu estabeleci para essa temporada, 500 mil inscritos. Com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Bora para cima? Vamos lá. O Wallace Yan vendido. Informação que nós publicamos nas outras redes sociais antes mesmo do duelo do Flamengo com o Bangu, jogo inclusive que o Flamengo foi muito mal, uma derrota justa por 2-1 para o Bangu. O Wallace Yan foi titular novamente e novamente pouco fez em campo. A venda, vamos lá, diretamente aqui vamos falar dos valores. O Flamengo vai vender o jogador por cerca de 62 milhões de reais ao Red Bull Bragantino por 70%. O Flamengo vai manter 30% de uma venda futura. Nossa, valor baixo, é um jogador que tem potencial. Eu discordo totalmente. É um bom jogador? Bom jogador. Mas não é essa joia como muita gente acha, não é essa promessa como muita gente acha. E eu vou além. É um jogador que tem muita dificuldade em seu temperamento. Tem até um vídeo aí circulando nas redes sociais do torcedor falando com ele e ele botando a culpa, entre aspas, no atacante, companheiro dele, pelo não gol feito ou pela falta de sucesso em campo. Esse tipo de postura eu não concordo, além de outras posturas. É um jogador que tinha tudo para trazer mais problemas do que propriamente alegrias para o dia a dia do Flamengo. E gente, deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para vocês. O Wallace Yan, ele atua numa posição que o Flamengo está no mercado em busca de reforço. Tentou o Caio Jorge, o Flamengo está no mercado, está mirando contratações para essa posição. Vocês acham mesmo que se o Wallace Yan estivesse fazendo por onde, no dia a dia, nos treinamentos, o Felipe Luiz ia liberar esse jogador? É claro que não. Vamos pegar exemplos recentes. O Lohan, quando não foi utilizado, o Felipe Luiz foi muito criticado por isso. E aí o Lohan foi emprestado lá para a Itália, está lá no Pisa da Itália. O treinador da equipe italiana publicamente falou que o jogador é preguiçoso no dia a dia. Ou seja, o tempo mostrando que o Felipe Luiz estava certo. O Felipe Luiz escrachou, verbalizou o porquê não estava utilizando Pedro, o melhor centroavante de futebol brasileiro. Então vocês acham que se de fato o Wallace Yan tivesse merecendo mais oportunidades no dia a dia, ele não teria mais oportunidade que o Felipe Luiz? É óbvio que teria. Repito, ele atua numa posição que o Flamengo está no mercado em busca de reforços. Outro ponto, o Flamengo está vendendo 70% do atleta por 62 milhões de reais. Ainda vai manter 30% de uma venda futura para um clube, o Red Bull Bragantino, que não briga por títulos com o Flamengo na temporada. Para um clube que paga, isso precisa botar na ponta do lápis também. Tem que ter essa preocupação quando você vai vender um jogador para um clube brasileiro. Esse clube vai te pagar? Você com certeza vai receber? O Red Bull Bragantino paga. É um clube empresa. Eles pagam muito bem. E tem um outro detalhe. O Red Bull Bragantino também é um clube que vende muito bem. Vou dar um exemplo. O John, jogador que eles contrataram na temporada passada junto ao Palmeiras. O jogador se destacou, está muito próximo de ser vendido ao Zenit por mais de 20 milhões de euros.
Supondo que o Wallace seja vendido daqui a um tempo por 15, 20 milhões de euros. O Flamengo vai ficar com 30% desse valor. Então a venda foi maravilhosa em todos os sentidos para o Flamengo. O jogador ele só ia trazer mais problemas para o Flamengo. O jogador ele só ia se desvalorizar mais com o passar do tempo, porque ele não seria utilizado no Flamengo. O Flamengo é um clube que não precisa fazer receita com venda de jogadores. Só que foi uma oportunidade maravilhosa que o Flamengo achou, ou, entre aspas, recebeu, porque o Red Bull Bragantino foi atrás do Flamengo, e o Flamengo topou vender. É um jogador que tinha tudo para ter mais oportunidades. Ele não teve mais oportunidade porque ele não fez por onde, porque ele não merecia. E assim enxerga o Felipe Luiz. Então o Flamengo vende bem, vai receber esse valor, ainda mantém um bom percentual de uma venda futura. Eu, particularmente, gostei demais, tá, dessa negociação. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Bem? Mal? Não concordo? Achava que o jogador tinha que ter mais oportunidade? Quero a opinião de vocês, vocês podem opinar à vontade. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, fui! E acho que fica marcado aí a despedida do Wallace Ian, que fica marcada. Foi, de certa forma, inesperada, e durante o jogo o pessoal ficou sabendo que o Wallace Ian está vendido para o Bragantino, até ficou triste porque queria se despedir com gol, ter uma atuação melhor. Foram 2 jogos que ele passou em branco. O que você pode falar desse jogo e da situação do Wallace Ian? Flavinho, vamos por partes. Eu acho que dá sim para a gente fazer uma análise em cima dessa equipe do Flamengo que jogou contra o Bangu. Por quê? Se a ideia do Flamengo, e isso é explícito, verbalizado pelo próprio Felipe Luiz e também pelo Bruno Pivetti, que é o treinador do Sub-20, se a ideia do Flamengo é padronizar o estilo de jogo do Sub-20 com o time profissional, não está dando certo. Porque a partida de ontem a gente pôde ver muita jogada assim, que no profissional a gente não consegue ver. Passe longo. Por exemplo, os zagueiros a todo momento tentando os atacantes com passe longo, sem uma jogada trabalhada, sem uma jogada ensaiada, o meio de campo totalmente inoperante. A gente não viu os jogadores do meio de campo armando as jogadas, como tem no elenco profissional. Os próprios laterais também não estavam fazendo uma boa partida, iam muito pouco ao ataque. E quando iam, não faziam um bom cruzamento, não faziam uma boa jogada de profundidade. Então, acho que existe sim, claro, essa preocupação com o torcedor para não criticar, para não fazer, meu Deus, tá tudo perdido, tem que demitir jogador, esses jogadores não valem de nada, são jogadores que daqui para frente não vão servir para nada. Não, eu não estou nessa pegada, mas eu acho que dá para fazer uma análise da partida de ontem. De fato, ontem o Flamengo não fez um bom jogo. E o Bruno Pivetti, ele precisa performar melhor, porque aí é uma equipe que é campeã mundial sub-20 da categoria, em cima do Barcelona, dentro do Maracanã. É uma equipe com jogadores que chamam a atenção da categoria de base há muito tempo, então eu acho que ele pode fazer sim um trabalho melhor. Eu não estou aqui dizendo que é vexame perder para o Bangu, pelo contrário, o Bangu está jogando como se fosse uma final de campeonato para eles vêm se preparando muito para isso, e eles têm que sim comemorar bastante, porque querendo ou não do outro lado, embora seja uma equipe sub-20, mas é uma equipe que tem muito potencial, e é por isso que eu critico, porque eles podem entregar muito mais do que eles entregaram contra a Portuguesa no empate em 1-1 e ontem na derrota para o Bangu por 2-1. Então acho que o Bruno Pivetti ele precisa melhorar o trabalho dele nesse início de temporada, porque querendo ou não, está todo mundo observando agora o trabalho dele. É o momento dele se apresentar também para o torcedor. E ele é um bom treinador. Ele pode melhorar muito o desempenho da equipe sub-20. Dito isso, apesar da derrota, a gente sabe que o próximo jogo o Flamengo vai entrar em campo e tem condições de vencer. Nada está perdido, mas o desempenho, e quando eu falo desempenho, é a jogada trabalhada, ver algo melhor nessa equipe, até porque o Felipe Luiz sempre fala que a ideia é padronizar o estilo de jogo sub-20 com um tipo de profissional. Mas eu não estou vendo isso, não. Em outras ocasiões, o Flamengo já adota essa estratégia de começar o ano com a equipe de garotos, já tem uns de 4 anos para cá, 5 anos, e em outras ocasiões a performance dos garotos tinha sido, em relação a resultados, superior a esse início. Ano passado foi muito fraco e anteriormente tanto é que o treinador foi demitido logo depois. No ano passado foram 3 primeiras rodadas e o time também não tinha conseguido vencer. No ano retrasado e para trás, o time sub-20 tinha dado conta do recado. Aí é difícil a gente também fazer uma análise, uma comparação. Vamos colocar o que disse o Bruno Pivetti, do Sub-20, falou sobre a atuação dos jogadores do Flamengo nessa partida contra o Bangu. Vamos ouvi-lo.
Em relação ao Alacian, eu não tenho informação, então isso é um assunto eminente da diretoria, não tenho informação se ele fica, se ele sai, eu não estou sabendo, sabia que ele tinha condições de jogo, treinou normalmente para esse jogo, fez a partida inteira, se dedicou, se entregou, nos ajudou muito dentro de campo e qualquer assunto extra-campo eu entrego para a diretoria. Daí, portanto, ele falando, até levantei aqui para o Vene a situação do Alacian, a gente vai debater mais a fundo, só para encerrar o assunto da partida. Quero saber a opinião do Moretti também, que provavelmente não ficou triste com a derrota do Flamengo, não está chateado. Jamais. Ele já está começando a fazer as continhas ali, ó, se o Flamengo vacilar, o campeonato é curto, quem sabe pode dançar. Olha o Carioca porque aí. faltam mais 4 jogos para o Flamengo, não é isso? Nessa primeira fase. E, de repente, quando o time, a tropa de elite chegar, a vaca já foi pro brejo, Moretti. Não ficou triste, não. Mas é uma oportunidade que os garotos não estão aproveitando, e nem o treinador. Isso aí fica marcado. Tudo bem, vamos ter paciência e tal, mas ninguém está chamando a atenção do Felipe Luiz. Exatamente, Flávio. Esses jogos, como eu acabei de falar aqui, né, são partidas importantes exatamente para jogadores que não têm esse tempo, né, no time principal, mostrar serviço. E o Flamengo, como o próprio Vene acabou de falar, é campeão da Copa do Mundo Intercontinental, né? Sub-20. Eu vou até além, é bicampeão do Intercontinental Sub-20. Então, é uma garotada que gera muitas expectativas na torcida. Não à toa, durante o ano passado, né, em alguns momentos, a torcida do Flamengo até chegou a pedir alguns jogadores da base no time principal. Eles foram bem na última rodada contra o Mirassol, empate lá. Exatamente, não fizeram repetiram. uma boa partida. Não, o time é bom, o time é bom, por isso que eu critico. Só que, assim, eu entendo o torcedor. Mas nenhum desses jogadores aí, na minha concepção, estava até falando com o Lucas aqui no off, enquanto rolava o VT, nenhum jogadores que estão aí nesse momento vão ter espaço no time profissional. Não vão. A verdade é assim, isso não quer dizer que eles são ruins, que eles não têm potencial. Eles têm potencial. Só que hoje, para você jogar no time profissional do Flamengo, é muito difícil. Olha aí, para e pensa aí no último jogador, cria das categorias de base do Flamengo, que desempenhou durante muito tempo no elenco profissional do Flamengo. Talvez o último tenha sido o Matheus França, que foi vendido logo depois. Porque de lá para cá é muito difícil ter espaço. Por exemplo, o zagueiro João Vitor, quando teve a chance dele, não aproveitou. Talvez o Everton Araújo, que nessa última temporada está sendo mais E falta maturidade também nessa garotada, né, Vene? Porque, assim, o único jogador talvez que ali se esperasse algo nessas duas partidas era o próprio Alacian, que a gente vai comentar um pouco aqui. Foi um jogador que chegou a ter muita minutagem no profissional. Sim, jogador a gente esperava mais dele nesses dois jogos. Se esperava e foi um jogador que não atuou. Então, assim, o único jogador que de fato a torcida do Flamengo pode cobrar mais é o Alacian. De resto, são jogadores aí que têm pouquíssimas minutagens no profissional, ou talvez nem tenha minutagem no profissional. Então, não tem como exigir desses atletas para entregar algo nessas duas primeiras rodadas. Mas é um time que, como o próprio Ferreira falou, é difícil ver alguma garotada dessa tendo espaço, cara. O time do Flamengo hoje... Eu vou dar um exemplo de um jogador que eu acho que poderia... Inclusive, a gente já falou sobre ele, que é o zagueiro Iago. Aí eu me coloco no lugar dele. Quando teve uma brecha para o Felipe Luiz utilizá-lo, o Felipe Luiz não utilizou. Continuou insistindo naqueles jogadores que a gente mencionou aqui na temporada passada. Aí ele está jogando o início do Campeonato Carioca. Na cabeça dele... Assim, independentemente do que aconteça em campo, ele não vai ter oportunidade. É desanimador. É desanimador, me coloco no lugar do jogador tem também. Vitão, chegou Vitão, já tinha Ortiz, Danilo, Léo Pereira. Ele não vai ter espaço. Posso fazer chover aqui que dificilmente vou ter uma brecha. E aí, quem deveria chamar a responsabilidade nesses dois primeiros jogos é justamente o Alacian, e que em nenhum momento chamou a responsabilidade. Inclusive, sobre a venda dele, eu acho uma ótima venda para o Flamengo. Eu vi algumas pessoas criticando, tem potencial. Gente, não vai ter espaço no time profissional do Flamengo. E outra, se o Felipe Luiz... A gente sabe que dinheiro não é problema atualmente para o Flamengo. O Flamengo não precisa fazer receita com venda de jogadores. Vocês acham mesmo que se o Felipe Luiz quisesse contar com o Alacian, o Flamengo iria vender para o Red Bull Bragantino, embora os valores sejam bons? Cerca de 11 milhões de euros por 70% do atleta? O Flamengo não ia vender, o Flamengo ia fazer questão de ter esse jogador, até porque ele atua numa posição que o Flamengo está no mercado para poder contratar. Claro que o Felipe Luiz não enxerga ele como substituto do Pedro. Perfeito, é isso. Então, assim, se ele não iria ser utilizado, e ele, quando ele teve as oportunidades, ele teve muitas chances, não abraçou essa oportunidade, eu acho que o melhor é se vender. E vai vender para um clube que não é rival do Flamengo no futebol brasileiro na briga por título, vai vender para um clube que paga
porque tem isso também, né? Você precisa se preocupar com isso Vamos também. tomar calote. Se o clube vai pagar, o Red Bull Bragantino vai deixar um percentual para o Flamengo de 30%. Se ele se destacar pelo Red Bull Bragantino, e o Red Bull Bragantino faz ótimas vendas, é só você olhar aí. Ótima essa venda do Flamengo. esse Ainda fica com foi 30%. Ainda fica com 30% Botou da treta. 60 milhões no bolso Perfeito. e pegou 30% numa futura venda. Ele Para leva um essa clube que não briga com você no futebol Tá bom brasileiro e um demais, clube que gente. com certeza vai te pagar. Foi boa a venda. Então, assim, na boa, analisando todo o cenário dessa negociação, foi uma venda maravilhosa, porque o tempo ia passar e o jogador ele só ia se desvalorizar, porque ele não ia ter espaço. E eu nem coloco muito minhas fichas no Wallace, não, vou ser muito sincero, tá? Eu acho que essa expectativa criada por conta do desempenho dele, por exemplo, na partida contra o Chelsea, criou uma expectativa muito grande. Joia, promessa. Não, ele não é joia e nem promessa. Ele é um jogador comum. E outra, repito, a venda é maravilhosa em todos os sentidos. A partida marcou a despedida do Wallace, tá de malas prontas para jogar pelo Bragantino, como a gente já colocou essa negociação aí, como a gente está falando, né? 62 milhões de reais, o Fla mantém uma porcentagem, 30%, como disse o Venê, um ótimo negócio para o Flamengo. E na zona mista o Wallace, bastante emocionado, agradeceu ao clube e ao apoio da torcida. BTB Esportes, parceira, sempre fortalecendo aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal da BTB. Mandou pra gente aqui a declaração do Wallace. Boa noite. Gostando das coisas, fico até emocionado pelo carinho da torcida. Tudo no clube tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. Valeu? Ainda sobre o Wallace, um vídeo feito por um torcedor mostra o jogador falando que deu a vida no jogo, mas que, segundo ele, o atacante não faz nada. Vamos ver o vídeo. Das coisas. Wallace! Tu é nosso, tu é nosso, tu é nosso! Ô Wallace! Ô Wallace! O atacante não faz nada. Ele tem que também arrumar uma confusão na hora de sair também. Ele não podia ter dado a declaração na zona mista, que já tinha acertado com o Flamengo, que ele não podia dar entrevista. Pois é. Foi lá, começou a falar, o assessor teve que puxar. Para, garoto! Aí na saída tem esse vídeo ele criticando um colega que deu a entender. Eu acho que falta juízo o garoto, né, o Venê? Mais do que futebol ou não, ele não tem cabeça, pelo visto. Bom, vamos lá. Quem sou eu para dizer que ele não tem juízo, que ele não tem cabeça? Mas As atitudes. eu acho que as atitudes dele vêm mostrando isso e são atitudes que, de fato, assim, chamam a atenção de uma maneira negativa. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de atitude, botando a culpa em um companheiro. Tipo de atitude, por exemplo, o vídeo dele que circula em rede social, quando ele vai para uma festa noturna. Ah, mas ele não estava relacionado. Beleza, se um jogador da posição dele passasse mal de uma noite para outra ali e precisasse contar com ele, ele não ia ter um bom sono. Ele não ia estar no seu 100% fisicamente. Fora outras atitudes, por exemplo... Dentro de campo, brigando com adversários. Debochando do adversário, enfim, certas coisas que eu particularmente não concordo. Mas quem sou eu para dizer isso? Eu não sou assessor dele, eu não sou empresário dele, eu não sou familiar dele. Mas se eu fosse algo nesse sentido... Puxava a orelha dele. Com certeza eu teria uma conversa com ele no sentido assim, cara, melhore sua postura. Mas enfim, isso é apenas uma opinião minha. Por essas e outras, eu acho que o Flamengo fez uma boa venda, repito. Então, eu acho que o torcedor rubro-negro não tem que se lamentar, porque as cifras são muito boas e que ele tenha muito sucesso lá no Red Bull Bragantino, até porque para o Flamengo faturar ainda mais, porque o Flamengo vai manter 30% dele de uma venda futura. Parece que o Wallace vislumbrou um pouco, né, Flávio? Subiu a cabeça, Subiu né? um pouco a cabeça, porque, assim, Venê, falando sério, o Wallace teve boas atuações no Flamengo. O jogo contra o Chelsea foi um jogo decisivo para o Wallace. Marcou um gol importante, apareceu muito bem no início, tanto que surgiu essa expectativa na torcida, e depois daquela Copa do Mundo, o Wallace nunca mais voltou a jogar. Então a sensação que passa é que de fato subiu a cabeça. Para o Flamengo, ter problemas, com todo o respeito do mundo ao atleta, mas ter problemas com o Wallace não vale a pena. Para o Flamengo hoje, com títulos aí que o Flamengo disputa... Tá dando mais dor de cabeça que solução. Não vale a pena para o Flamengo ter um atacante como esse dando dor de cabeça. Eu posso dar um outro exemplo? Pode. Que o torcedor lamenta muito a saída, que é o Lohan. Porque muita gente se questiona, por que o Lohan não é utilizado ou não foi utilizado pelo técnico Felipe Luiz? Recentemente, o técnico dele lá na Itália,
Ele está no Pisa, emprestado pelo Flamengo a esse clube italiano. O técnico falou que ele tem muito potencial, mas chama atenção a maneira preguiçosa dele no dia a dia, no treinamento. Então assim, torcedor, entenda. O Felipe Luiz, ele quer o bem do Flamengo. Se o jogador ele não performa no dia a dia, no treinamento, o Felipe Luiz já expôs o Pedro, gente. O Pedro, que é o melhor centroavante do futebol brasileiro, e a gente sempre debate isso aqui. Então, se o Felipe Luiz não utiliza o Wallace, se o Felipe Luiz não utiliza o Lohan, motivo ele tem, ele enxerga no dia a dia, tal como o lateral esquerdo Vinha. Então o torcedor rubro-negro precisa entender que o treinador ele tem muito mais acesso a informações do que nós. Embora nós, jornalistas, a gente esteja sempre buscando as melhores informações para trazer para o público, mas o Felipe Luiz vive aquilo ali em loco. E ele, obviamente, ele quer o melhor para a equipe dele. Eu acho que o melhor para o Wallace é respirar novos ares, adquirir uma experiência, uma maturidade. O melhor para o Lohan foi ele ser emprestado, embora não esteja performando. Enfim, e o melhor para o Flamengo foi fazer um bom negócio com o Wallace, uma boa venda e, quem sabe, vender o Lohan também futuramente. Falando de negócios, Vene, contratações, o torcedor quer saber do Paquetá. Você tem novidades? Conta pra gente como é que tá a negociação. Aperta aquele F5 aí e passa pro pessoal de casa as chances, a possibilidade. Tá esquentando, tá ficando mais perto. Vamos lá, o torcedor quer saber, o Paquetá vem, o Paquetá não vem, conta tudo, Vene. Estão deixando a gente sonhar, Estão deixando a gente sonhar, sonhando. porque assim, de fato, o sonho está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Rapaz, Paquetá vem. Porque a gente teve muitas novidades de ontem para hoje. Vamos lá, primeira novidade, Lucas Paquetá se reuniu com o treinador e com a diretoria do West Ham e novamente expressou o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e falou, o problema não é o West Ham. O problema é, eu não quero mais ficar na Europa, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o futebol brasileiro. E por que ele falou isso para a diretoria e para o treinador? Porque, de fato, tem outros clubes da Europa, inclusive do futebol inglês, que demonstram interesse. Aston Villa, o próprio Tottenham, o Chelsea, também outro clube que demonstrou interesse, o Lucas Paquetá, recentemente. Mas ele não quer mais continuar na Europa, ele quer voltar para o futebol brasileiro e verbalizou isso para a diretoria e também para o treinador. A outra boa notícia, o West Ham, como noticiou primeiramente o jornal The Guardian, lá da Inglaterra, o West Ham sinalizou o seguinte para o Flamengo, a gente topa vender agora, já em janeiro, desde que o Flamengo empreste o jogador para o West Ham até o fim da temporada lá, ou seja, até o 30 de junho lá. Mas por que o West Ham deseja fazer isso? Porque o West Ham quer brigar para não ser rebaixado. E o Lucas Paquetá atualmente é o principal jogador da equipe inglesa, nessa briga aí para não ser rebaixado. Mas aí muita gente vai falar assim, nossa, para o Flamengo é maravilhoso. Compra logo então, já que abriram essa brecha, se garante. Beleza. 45 milhões leva. Nesses moldes, o West Ham topa cair a pedida para 45 milhões de euros. Sendo que a última proposta do Flamengo foi de 35 milhões de euros. Bota mais Há 10 uma e diferença de 10 milhões de euros. Isso. Calma, não é assim. Bota mais 10. Não é porque você tem o dinheiro que você tem que sair gastando de Você uma acha forma. que não tem que chegar e comprar logo? Eu acho o seguinte, se eu fosse dirigente do Flamengo, eu ia tentar chegar a um acordo para, quem sabe, pagar 40 milhões de euros e garantir o jogador. Só que também tem um outro lado. Fala. E aí, esse outro lado eu entendi conversando com as pessoas do Flamengo. Beleza, Vene. Se a gente não topa comprar o Lucas Paquetá agora, chega no meio da temporada, o West Ham rebaixado. O jogador, ele vai valer bem menos dessa pedida que eles Aí estão vão fazendo. aceitar 30, 35. Exatamente, porque assim, automaticamente o jogador cai de valor, até porque o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Aí vai chegar no final desse ano, ele vai poder assinar um pré-contrato. O West Ham vê nessa janela a última oportunidade de fazer um bom dinheiro com o Lucas Paquetá, que é um jogador extremamente valorizado. Então, simplesmente assim, tem muitos fatores que a diretoria precisa pensar. E outra, a gente não sabe se o West Ham de fato vai aceitar 40 milhões de euros, porque eles estão pedindo 45 milhões de euros nesse momento. E tem outro ponto também, o desejo do jogador. Será que o jogador se sentiria confortável de fazer nesses moldes? Por exemplo, ele jogar emprestado, e se ele for muito mal lá no West Ham, a torcida vai ficar culpando ele, falando que ele está indo mal porque ele já foi vendido ao Flamengo, está pensando no Flamengo. Então depende de muita coisa. O fato é o seguinte, de fato o Lucas Paquetá está muito próximo do Flamengo. Inclusive há um acordo de 4 anos de contrato com o jogador, está muito próximo. Já foi costurado esse contrato? Já está como tudo seria? certo com o jogador, base salarial, 4 tempo anos. de contrato, 4 anos, o que está ótimo, tá? Ele tem 28 anos atualmente, ele iria performar até os 32,
se ele cumprisse o contrato de maneira integral. Mas, Vene, pode se desvalorizar se o West Ham for rebaixado, o preço cai, mas ele pode também salvar o West Ham, se destacar, ir para a Copa do Mundo, brilhar na Copa do Mundo e valorizar e despertar o interesse de outros clubes europeus e esse valor aumentar. Olha, Flavinho, isso aí de fato Quem vai pode garantir? acontecer. O cenário mudar da água para o vinho. Só que assim, observando a Premier League, o que vem desempenhando o West Ham e até mesmo o Lucas Paquetá, isso aí é muito difícil de acontecer. A tendência não é Eu essa. acho que pode acontecer Não é mais essa do que expectativa. ele ser rebaixado com o West Ham e chegar na Copa do Mundo, ele fazer uma grande Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Isso pode acontecer e ele se valorizar mais ainda. Só que assim, o Flamengo sabe também que ele não tem mais o desejo de continuar na Europa. Isso pesa demais, isso pesa muito. Até porque o jogador já expressou isso e várias vezes, não apenas uma vez para o treinador e também para a diretoria do West Ham. E dinheiro não é problema para a diretoria do West Ham. O dono do West Ham, só para efeito de comparação, é basicamente o dono do Cruzeiro. O cara tem muito dinheiro, ele se diverte ali com o West Ham, entendeu? paixão dele. Ele não precisa de dinheiro. Só que é óbvio que o Lucas Paquetá ele tem uma relação muito próxima com a diretoria. Inclusive, em nenhum momento o Lucas Paquetá vai chegar lá no West Ham e vai falar assim, eu quero ir embora, não quero mais jogar. Isso ele não vai fazer, tá? Ele não vai brigar para sair. Ele apenas expressou o desejo dele. E o desejo dele, ó, o West Ham, não adianta vocês tentarem me vender para um outro clube da Europa. Eu quero voltar para o Brasil, eu quero ser feliz na minha casa.